gente! Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho de tendências de papel de parede. Eu vou apresentar um pouco primeiro do que é tendência global, que a gente tem visto aí nas mídias, nas revistas, apontados como tendências. Um dos visuais que vem aparecendo já há algum tempo e tem se reforçado nessas últimas mostras de decoração e editoriais de decoração, de design de interiores, é o visual escandinavo, que ele traz muito essa questão das texturas naturais, imitando a madeira, um visual mais desgastado. E aí, com esse gancho do visual mais escandinavo, que ele agrega esse tipo de acabamento aqui, os móveis mais clássicos, mais desgastados, mas sempre em tons muito claros, móveis branquinhos, é um visual mais desgastado que pode ser confundido com o shabby chic, que é uma outra tendência também alta, também do desgastado, mas é aquele móvel desgastado com cara de bastante usado, aquele móvel de família, que está na família por gerações, que foi herdado. Então tem essa tendência também. Desse visual, o escandinavo, eu vou passar para outra tendência, que é o visual industrial, que também tem sido falado há bastante tempo, é uma tendência cada vez mais forte, principalmente com as mudanças de comportamento que a gente tem observado, né? Cada vez mais pessoas solteiras morando sozinhas, e a tendência é que elas façam estúdios, aqueles ambientes abertos, descontraídos. E o visual industrial, ele trabalha bastante a questão do tijolo, uma aparência de 3D, né? um relevo, um certo interesse visual sem muita cor. E ele aparece em todas essas tendências, no escandinavo, no industrial, no shabby chic, num visual mais clássico também pode ser utilizado esse tipo de acabamento do papel de parede. Daqui eu vou passar um pouquinho para uma outra tendência que talvez não agrade a todos os gostos, mas que também tem se mostrado bastante forte. São os florais. Esses florais grandes, coloridos, fazendo com que a parede seja realmente um elemento de destaque. Bastante cor, bastante informação, bastante vida. Não é para todos os gostos, mas traz personalidade para o ambiente. E a vantagem do papel de parede é que é um acabamento, se nós compararmos com o que ele era tempos atrás para agora, que ele se popularizou e veio realmente para ficar, o custo de pintar uma parede, acabar ela e aplicar o papel de parede, ele não é tão diferente assim. Então, super compensa colocar um papel de parede, acrescentar um elemento de interesse visual sem ser necessariamente uma cor forte. Aqui a sugestão do floral seria um ambiente com bastante personalidade. Depois nós temos os florais um pouco mais discretos, seriam esses já trazendo um pouco do metalizado, que também continua em alta. Uma coisa mais com cara de uma releitura, né, dos anos 70, se utilizava bastante os florais. Até a mostra da Casa Cor de Brasília, a última mostra, ela trouxe muito essa releitura da cidade na época em que ela foi construída, de como eram o mobiliário, os papéis de parede. Então a gente vê muito essas releituras, né? Como na moda sempre vão voltando as tendências repaginadas. Mas independente de tendência, eu no meu dia a dia, no escritório, no trabalho, eu gosto de ler o meu cliente, conversar bastante, trocar bastante ideia, pedir imagens de referência, porque eu acho que além de tendências globais, a maior tendência de todas é transformar a casa com cara de casa, não de showroom, aquela casa que reflete a personalidade do cliente. Então, independente do que hoje é tendência, assim como a moda amanhã não é mais, mas o estilo permanece. Eu procuro adaptar as tendências ao estilo do cliente. Então, papéis que eu trabalho muito, que nunca saem, são os clássicos. São esses os mais lisos, né? Que a gente tem um pouquinho de textura, ele tem um efeito metalizado, que conforme a iluminação a gente consegue trabalhar efeitos diferentes.
são papéis atemporais e eles criam uma base neutra, apesar de ter uma informação visual de um desenho geométrico ou um desenho mais orgânico. Os geométricos continuam em alta também, mas esses mais clássicos nunca saem. Ele adiciona uma informação sem comprometer o restante da decoração. Nada impede que na frente de uma parede com um papel, com uma textura, algum detalhe, a gente coloque uma poltrona colorida, por exemplo, trabalhe outras cores no ambiente. Por isso eu gosto bastante de trabalhar bases neutras de papel. Outra tendência bastante forte, que também vai muito da personalidade do cliente, são os brilhos, né? Esses com cara de bordado, que trazem um pouco do dourado, um pouco mais de sofisticação para o ambiente. Isso vai depender muito do estilo do cliente, né? Já seria um papel para um visual mais clássico, mais sofisticado, algo um pouco mais sóbrio ou luxuoso. Não seria as tendências que a gente veio falando antes. Ademais, tem os papéis que eles adicionam apenas um pouquinho de textura e um pouquinho de brilho. Esse tipo de papel eu também trabalho muito, fazendo composê, por exemplo, que seria eu utilizar um com uma estampa, como esse do catálogo anterior. Deixa eu ver se a gente consegue algum composê aqui nesse catálogo. Aqui, por exemplo, ó, nós temos um que tem um desenho e temos outro que é liso. Eu posso compor paredes diferentes, aplicar esse numa parede e esse no restante das paredes. Porque, como eu disse antes, o custo entre pintar uma parede, fazer o acabamento e aplicar o papel é muito próximo. Então aqui a gente consegue um interesse visual muito maior do que uma parede apenas pintada. E aqui em cima ainda pode se colocar quadros, esculturas, que nada vai interferir. E essas cores, né, os tons que a gente chama de fade, que são os beges acinzentados, também são cores que vieram para ficar, porque eles criam essa base neutra, aceitam qualquer tonalidade, tanto os tons mais quentes quanto os tons mais frios. Essas seriam as minhas dicas de hoje e espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigada.